Hoje a gente vai estar vendo Apocalipse, capítulo 8. Eu vou ler o capítulo 8 todo, tá? Vamos fazer a leitura, capítulo 8 de Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Saudações com a graça e a paz do Senhor. Amém? Já cumprimentou o seu irmão do lado? Boa noite. Jesus te ama, sim. Jesus te ama e nós te amamos também. Glória a Deus. Amém. Como toda quarta-feira, toda vez que eu vou pregar aqui, eu estou falando sobre a mensagem do Apocalipse. E desde capítulo 1, a gente está vendo toda vez, praticamente um capítulo por semana, estamos compartilhando. Então estamos dando uma pincelada no livro de Apocalipse. Hoje, capítulo 8. No capítulo 6 e 7 a gente viu, os irmãos lembram, capítulo 6 nós falamos sobre selos. Os selos que estão vindo. Hoje nós estamos vivendo o quê? 5º selo, não é isso? E o 6º selo vai se abrir. Só para a gente entender mais uma vez, vai ter a grande tribulação, amém? Quanto tempo vai ser grande tribulação? Por quanto tempo vai ser grande tribulação? Os irmãos lembram isso? Eu estou enfatizando toda hora isso, sabe por quê? Quando eu fiz teologia também, e todas as teologias do mundo inteiro, não só no Brasil, mas na Coreia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, na Bahia, em todos os países. Bahia é uma nação, né? Então, em todo lugar, ensina que tribulação é 7 anos. Não é 7 anos, irmão. Coloca pra gente Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13. Existe uma história muito longa por causa das teses teológicas, mas nós temos que seguir, não é teologia, tem que seguir a palavra de Deus, né? Apocalipse 13, 5, a palavra de Deus fala: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Amém? Quanto tempo é grande tribulação? Onde o poder e a autoridade vai ser dada à besta
o anticristo e o falso profeta. Por quanto tempo vai ser? 42 meses. 42 meses é o quê? 3 anos e meio. Amém? Amém? Então são... Está escuro não? Tá bom assim? Quer que acenda a luz? Dá para ver a Bíblia direitinho? Amém? Então são 42 meses. Então imagina aqui, olha para cá, aqui, essa mesa. Vamos supor que na linha do tempo, esse é o período de grande tribulação. Quanto? 42 meses aqui, 3 anos e meio, ok? 3 anos e meio. Aqui na linha do tempo estamos vindo aqui os selos, né? Capítulo 6, selos. Então, o 6º selo é onde vai ter primeiro arrebatamento. São quantos arrebatamentos? Quantos arrebatamentos vai ter? O que é arrebatamento? Quando Deus levar os seus filhos, amém? São 2 arrebatamentos. Tem gente que fala que tem 3 arrebatamentos. Pode ser, porque depois vai ter o milênio, a gente vai ver no capítulo 20. Depois do milênio, vai ter arrebatamento dos santos, depois do milênio. Então, contando com tudo isso, são 3 arrebatamentos na realidade. Só que eu estou falando isso toda hora, porque nas teologias, seminários, fala que só existe um arrebatamento. No seminário, teologia ensina que grande tribulação é 7 anos, mas antes toda a igreja vai subir e pronto, acabou. Então não se preocupa com isso. Por isso que as igrejas hoje, eles não estão falando sobre o Apocalipse nem da grande tribulação. Mas inclusive hoje a gente vai ver, hoje não. Se der porque eu vou falar no capítulo 9. No capítulo 9, fala que tem muitos santos aqui ainda, durante a grande tribulação. Vai ter muitos santos também, né? Então, o que acontece? Nesse período, quem vai dominar a terra aqui? Quem tem autoridade aqui nesse período? O anticristo, o besta e o falso profeta. Algumas pessoas falam que o anticristo é a própria besta. Pode ser. Pode ser, pode não ser. Porque o anticristo é aquele que vai dominar no setor administrativo, setor político. Ele vai ser o grande líder mundial, da nova ordem mundial. Besta é aquele que vai fazer papel de sacerdote, o líder religioso. Mas pode ser mesmo uma pessoa, se é também, não importa. E vai ter o falso profeta, que é um guru deles. Então o que acontece? São 3 anos e meio de grande tribulação, amém? E nós estamos vivendo aqui, não é isso? Então nós estamos aqui, estamos indo, nós somos o 5º selo. O 6º selo é onde Jesus vai levar as noivas, somente as noivas. Esse é o dia que vem como ladrão à noite. Amém? Vem como ladrão à noite. Aqui é a 7ª trombeta. Aqui é o 2º arrebatamento. Aqui a 7ª trombeta. Nós temos que entender isso. Amém? Então, durante a grande tribulação, vai ter a praga das trombetas e também das taças, que fala no capítulo 16. A gente vai ver no capítulo 16 a praga das taças. E aqui são as trombetas. E a ordem, como é que vai ser? Primeiro as trombetas, depois as taças. Só que os irmãos vão ver que a Bíblia fala só até a 6ª trombeta. E a 7ª trombeta, ele não fala, fala bem depois. Por quê? 6 trombetas vão ser realizadas aqui. A 7ª trombeta fica esperando, fica em stand-by. Ok? Aí acontece as taças do capítulo 16. Amém? Depois, quando terminar as taças, aqui é 7ª trombeta. Na Bíblia, nós temos que entender, no livro de Mateus e em outros livros, fala muito sobre trombeta de Deus, não é isso? Inclusive hoje também, a gente vê som de trombeta. Quando a Bíblia fala de trombeta, antigamente os sacerdotes tocavam trombeta. É o chofar do antílope, às vezes é de carneiro também. Isso aqui é trombeta que a Bíblia fala, é som de trombeta. Então o que é isso? Através do som de trombeta, os anjos trabalham. Inclusive, muita gente está ouvindo o som de trombeta agora. Que trombeta é essa? Deus está dando voz de comando e os anjos estão trabalhando.
cada trabalhar de Deus é através dos anjos, e Deus trabalha através dos anjos, através de comando de trombeta. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Só que essas 7 trombetas são trombetas especiais, que é específico, primeira, segunda, terceira, são 7 trombetas. E a última trombeta é o segundo arrebatamento aqui. Então hoje, capítulo 8, a gente vai ver pelo menos 4 das trombetas aqui. 4 das trombetas aqui. Então, se você subir no primeiro arrebatamento como noiva de Jesus, aqui fala que somente as primícias, noivas vão subir. Depois a gente vai ver no capítulo 14, quem são essas noivas que vão subir. Amém? Mas eu já vou adiantar, a gente sempre fala de vestes brancas, não é isso? Veste de santidade. Quem tem veste brilhando, alvos como a neve, sobe. Mas quem tem veste, mas não lavou ainda, está sujo, está rasgado, provavelmente não vai subir. Quem não tem veste, então nem cogita. Amém? Por isso que nós temos que ter as vestes lavadas como a neve. Quando a veste é lavado sempre, isso quer dizer que obediência, perdão, tratar o caráter, tudo isso, viver na santidade do Senhor. Aí sim, chega uma hora que nossas vestes, eles começam a brilhar muito. É quando você dá a entrada na cidade santa. Aí sim, as noivas vão ser arrebatadas. Então, acontecendo isso, aí começa a grande tribulação, onde o anticristo, besta e falso profeta vão dominar este mundo. Aí começa as 7 trombetas aqui. As trombetas começam aqui. Por quê? Quando começar aqui, outra coisa. Esse dia do arrebatamento vai acontecer num dia? Provavelmente sim. Eu acredito que seja um dia, no máximo 2 dias. Não é por muito tempo. Isso aqui, o sol vai ficar escuro, a lua vermelha, as estrelas caindo, grande terremoto. É questão de um dia, não precisa mais do que isso. Tudo ao mesmo tempo vai acontecer. Então é 6º selo. Cadê o 7º selo? 7º selo é depois. É como a gente viu aqui, capítulo 8, verso 1, né? Eu estou indo muito rápido ou não? Tá bom? Dá para entender? Capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio nos céus, cerca de meia hora. Ok? Isso, quando está acontecendo? Quando já começou a grande tribulação, ok? Se acontecer isso, já começou a grande tribulação. Então, se você não subir, você vai ficar. Então, se você for ficar, presta atenção, você tem que saber o que você tem que fazer. É isso que vai acontecer. Amém? Mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Eu estou declarando que toda a igreja nossa aqui vai subir no primeiro arrebatamento. Se você está em obediência, está acompanhando, vai subir. Porque Deus me mostrou também, Deus está mostrando para a gente, as famílias subindo nesse dia. Acontecendo grande terremoto, muita coisa acontecendo e as famílias subindo em alegria. Nós estamos declarando, sim, mas desde que você esteja em obediência, na mesma unção, na mesma obediência. Amém? Amém. Aí aconteceu. Então as noivas subiram. Aí começa a grande tribulação. E lá no céu vai ser aberto o 7º selo, o último dos 7 selos, onde vai ser dada as 7 trombetas. Só que aqui tem um negócio muito engraçado. Verso 1, deixa no 1 ainda. Inclusive, existe uma piada de noivas aqui. Vocês perceberam? Aqui as noivas já subiram, não é isso? As noivas subiram. As primícias subiram. Isso aqui é uma piadinha, tá? Tem gente que fala que só homem subiu, mulher nenhum subiu. Você ficou sabendo ou não? Só homens subiram, mulheres não conseguiram subir aqui no primeiro. Sabe por quê? Para ter meia hora de silêncio só, porque se tiver mulher, meia hora de silêncio é impossível. É piadinha. Brincadeira. Mas aqui, pelo menos na nossa igreja, tem mais mulheres que homens. Amém?
Glória a Deus. A maioria são mulheres, sim. Mas olha, é porque são mulheres noivas tratadas, conseguem ficar meia hora em silêncio. Já é um grande milagre. Então, por meia hora ficou em silêncio. E logo em seguida, versículo 2: viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Amém? Amém? Então o 7º selo, ele abriu as 7 trombetas. Então diante de Deus, vê os grandes anjos, 7 anjos, a eles foram dadas 7 trombetas, que cada um, quando for tocar trombeta, eles vão começar a trabalhar durante este período. Amém? Então nós temos que, vamos ver o que vai acontecer. Verso 3: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse incensário que fala fugiu, igreja de tendas. Fugiu o nome agora. O tabernáculo do Antigo Testamento, do tempo do deserto, não é isso? Então existe um incensário que a fumaça da oração dos santos sobe para todo sempre lá no céu. Então existe uma taça com a oração dos santos que leva a oração, e ali é como se fosse um incensário. Deixa eu falar só uma outra coisa. Só que aqui na terra, as trevas, o diabo, os demônios, eles imitam muitas coisas de Deus. Hoje, irmãos, todos os incensos que existem é do diabo. Mas o pastor pode falar assim? Sim, eu estou dentro da igreja, é liberdade religiosa, a gente pode falar pela nossa fé. Todos os incensos que existem hoje, que as pessoas colocam em casa, soltar fumaça, é para chamar demônio, tá? Então não use incenso em casa, hoje não. Inclusive, os demônios têm cheiro. Alguém já sentiu o cheiro de demônio? É horrível. Para cada tipo de demônio tem um cheiro estranho. Então, os demônios convencem a gente de colocar incenso dentro de casa para fazer fumaça, para não sentir o cheiro do demônio que se aproxima. Mas essa fumaça do incenso, todos, é para chamar os demônios. Vocês perceberam que no budismo, Hare Krishna, essas religiões usam muito incenso? É para chamar demônio. Cristão não deve usar incenso. Amém? Mas está na Bíblia incensário. Não é esse incensário, é outra coisa. Amém? Então eles imitam isso para enganar o povo de Deus. E qual é o propósito deles? O que eles falam? Incenso é para atrair boas forças, não é isso? Eles falam isso? Boas forças, o caramba, é o demônio. Está chamando o demônio. Tá? Não seja enganado. Não seja enganado, tá? É para chamar os demônios. A fumaça chama demônio. Será que quando você fuma cigarro, chama demônio? 100%. Você está tragando o demônio. Cigarro, maconha, drogas, tudo que é para chamar demônios. Mas se a gente fumar, perde salvação? Não perde salvação. Mas você enche com o que você quiser, né? Ou enche pelo Espírito Santo, ou enche com os demônios, né? Então, é de cada um. Mas o incenso é um deles. Muita gente usa incenso em casa, deixa incenso aceso. Não faça isso, isso é para chamar demônios. Amém? Verso 6. As trombetas. Então, os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Mais uma vez, trombeta já é dentro da grande tribulação. Amém? Então, os 7 anjos, 7 agora. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Amém. Pastor, isso é literal? Sim, é literal, sim.
Porque é a verdade do Senhor, é literal. Apocalipse, nós temos que entender uma coisa. Tem algumas coisas que é literal, mas tem algumas coisas que não é tão literal. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem escreveu? Foi o João, não é isso? O João, essa parte, a partir do capítulo 4, o João está escrevendo onde ele estava. Estava no céu. E o que Deus mostrava, ele está escrevendo, não é isso? O João tinha mais ou menos quantos anos aqui? O João tinha quantos anos quando escreveu Apocalipse? Pelo menos 80 anos de idade. Ok? Ele tinha mais de 80 anos de idade. Então você imagina um senhor naquela época, nós estamos em 2020, ok? Naquela época, não é nem que 1900, não, é ano zero. Naquela época, um senhor, um ancião de mais de 80 anos de idade, no céu, ele escreveu das coisas que ainda vai acontecer no futuro. Será que ele já viu essa tecnologia, celular, foguete, míssil, avião? Ele viu isso? Não. Não, né? Então ele vai descrever, pelo conhecimento dele, o que ele viu. Os irmãos estão entendendo ou não? Vamos supor, ele vai ver um tanque de guerra, ele vai ver um jato, um avião. O que ele vai escrever? Um avião, como é que ele vai descrever? Eu vi um avião supersônico. Não é assim, né? Naquela época ainda, que não tinha nem, carro, não tinha nada. Ele vai escrever que é um pássaro. Quando ele vê um carro, um tanque, ele vai falar o quê? Uma carruagem, um cavalo. Os irmãos estão entendendo? Então, essas coisas nós temos que entender um pouco o que ele viu, o que ele escreveu na cabeça de um senhor de mais de 80 anos de idade naquela época, que nunca existiu essas coisas. Mas Deus mostrou o que ainda vai acontecer no século 21. Amém? Então essas coisas nós temos que saber ponderar isso para entender. Agora, quando ele fala, caiu granizo e fogo, é o mesmo granizo e fogo 2000 anos atrás e agora? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Granizo 2000 anos atrás era granizo, o fogo 2000 anos atrás era fogo. Então é a mesma coisa, é literal. Amém? Então o primeiro anjo tocou sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. É exatamente assim. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. É exatamente isso que vai acontecer. Amém? Então, essa grande tribulação é grande tribulação mesmo para as pessoas que ficarem aqui. É uma tribulação. É uma coisa de cinema mesmo, vai acontecer. Uma outra coisa para adiantar, são 7 trombetas e 7 taças, ok? Então são 14 eventos que vai acontecer aqui. Mas tirando a última trombeta, que é a 7ª trombeta, são 13 eventos que vão acontecer durante o quê? 42 meses. Os irmãos estão entendendo? Então, mais ou menos, não é certo, mas mais ou menos vai acontecer um evento a cada quanto tempo? 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses no máximo. Estão entendendo? Mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, cada evento vai acontecer. Claro, tem um evento que Deus fala, que nem 5ª trombeta, Deus fala que vai ser por 5 meses. Então, em 5 meses, vai ter que diminuir outros eventos. Mas é mais ou menos nessa ordem que vai acontecer. Então, primeiro aconteceu isso. Verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Aqui fala assim, o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Você está imaginando o que? Um grande monte em chamas foi lançado ao mar. O que é isso? O que é isso? A montanha foi arrancada em forma de fogo e foi jogado no mar, é isso? O que é isso? O que será que João viu para escrever assim?
algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. O que é? É vulcão. Amém? Será que é isso ou não? Eu acho que é. Imagina ele vendo um grande vulcão, montanha em chamas, que ele corre para o mar. Eu acho que é isso. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que entender a cabeça do João quando escreveu isso, né? Um grande monte em chamas, é vulcão, um grande monte em chamas, vulcão que, como a gente nunca viu, ele vai ser lançado ao mar. Vai ser lançado ao mar. Talvez seja o vulcão maior de todas, sei lá. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3. Olha a escala, a dimensão. É muito grande, é gigantesco que vai acontecer isso. Ok? E morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Navios, barcos, vai ser destruído. Então são tragédias atrás de tragédias. Vai acontecer muitas tragédias. Por quê? É a grande tribulação. E nesse meio, nesse ínterim, Deus tem salvação para aqueles que temem o Senhor, aqueles que não vão receber a marca da besta. A gente vai ver isso no capítulo 13. Mesmo assim, tem salvação para os que ficaram. Porque muitas pessoas que não são cristãos hoje, seja ateu, de outras religiões, eles vão voltar para o Senhor. Ou volta, ou cai de vez em outras religiões. Amém? 10. Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O que é isso? Uma grande estrela queimando como tocha. O que é isso? É o meteoro, né? Não é meteoro? Imagina um velhinho lá naquela época vendo o meteoro. Ele vai descrever assim: caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha. É meteoro. Ele não tinha essa palavra naquela época, mas é o meteoro que está caindo. As estrelas em chama caindo sobre a terra, né? 11. O nome da estrela é Absinto. Absinto quer dizer amargura, tá? Amargura. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas, ou seja, envenenadas. É amarga, ele envenenou, então ele matou muitos por causa do envenenamento das águas, por causa desse meteoro que vai cair, vai envenenar as águas, e muitos morreram em decorrência disso. Amém? Esse qualquer o terceira trombeta. Então, são tragédias atrás de tragédias vai acontecer. 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. A quarta trombeta é isso. 1/3 do sol ficou escuro, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. É literal, é assim mesmo. Ficou 1/3, escureceu. E 1/3 do dia ficou sem luz, também 1/3 da noite. Amém? Amém? Aqui não tem muito o que explicar, é isso que vai acontecer. Ele descreveu o que vai acontecer. Amém? 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém. Até agora foram 4, né? Então sobrou quantas trombetas? 3 trombetas. Esse 3 ai, 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 né? Isso vai acontecer nos quinta, sexta e sétima trombeta. Tem mais 3 ais para acontecer. Isso que ele está falando. Amém? Aqui está fácil de entender. Capítulo 8 está fácil de entender. A gente tem um pouco de tempo. Podemos ir para 9 já? Não? Vamos matar o 9 já hoje? Ok? É matar a modo de falar, tá? Vamos matar o 9 também.
vamos lendo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta. O quinto já é um pouco longe, tá? Quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela. O quinto anjo a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, surgiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado o poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Por enquanto até aí. Amém? A quinta trombeta é um pouquinho diferente, não é isso? Não era um evento simples, mas é um evento mais complexo que está acontecendo. Então, quando tocou a quinta trombeta, caiu do céu sobre a terra uma estrela, né? Mais um meteoro que caiu. Só que esse meteoro, né? Foi dada a chave do poço do abismo. Existe um abismo aqui. Sabe o que é abismo? Esse abismo que ele fala aqui, o que é? É porta do inferno. E o abismo, onde as pessoas que morrem hoje vão para o abismo, que é a porta do inferno. É como se fosse paraíso no céu, é porta do céu. O abismo é porta do inferno. Em outras palavras, a Bíblia fala como abismo, o Sheol, Hades, tem várias expressões para falar a porta do inferno, que é no fundo da terra aqui. Então, deu chave para abrir essa parte, ou seja, do inferno estava vindo pragas, né? Então, da fumaça que saía do abismo. 3, da fumaça do abismo, lá do chão, saíram o quê? Gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Imagina um monte de gafanhoto que sai, na realidade são gafanhotos grandes, eles vão picar as pessoas como se fosse escorpião. Alguém já foi picado pelo escorpião? Não. Não, e nem quero, né? Picada de escorpião deve ser terrível. E eles saíam os gafanhotos e que picavam como escorpiões. 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra. Por quê? Gafanhoto onde vai devora tudo, não é isso? Plantação, tudo devora tudo. Só que esses gafanhotos não. Por quê? Vieram do inferno. Vieram do inferno com uma missão específica. Só que, aí que está. Quem é que manda no inferno? É o diabo? É Jesus, né? Jesus tem controle. Ele é a autoridade do inferno. Então ele mandou vir do inferno esse bicho, como gafanhoto, que pica como escorpião. Só que ele falou, você não vai causar dano às plantas. E eles não vão causar. Quem está no controle? É grande tribulação, sim. Mas quem está no controle? É o nosso Deus. O nosso Deus está no controle. Amém? Então, 4, de novo eu vou ler. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore. Nada de ficar devorando plantas ou árvores. Mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Amém. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa grande tribulação vai ter gente que tem selo de Deus na testa? É aqueles que não receberam a marca da besta, aqueles que têm salvação. Selo do Espírito Santo, amém? Então muita gente vai ter salvação aqui, aqueles que não se entregaram à besta. Que selo é esse? Pode colocar para a gente 2 Coríntios 22. 2 Coríntios 21 e 22. 21 e 22. 2 Coríntios 21 e 22. Eu vou ler junto. 21 é 2 Coríntios 21 e 22. Diz assim: ora, é Deus que faz de nós
e vocês, que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém. Ele nos selou, é selo do Espírito Santo, com a sua propriedade, é marca de propriedade, tem selo do Espírito Santo. Amém? Ou seja, muitos cristãos que não subiu, que não morreu no terremoto, vai passar por grande tribulação, porque eles é que vão conduzir as pessoas para voltar para Jesus. Os macumbeiros, satanistas, islâmicos, muçulmanos, budistas, de outras religiões, os ateus, para aceitar Jesus. Então vai ter um grande avivamento durante a grande tribulação. Muita gente vai receber salvação. E qual é o mandamento de Deus para a salvação nesse período? Qual é o mandamento? Não receba a marca da besta na mão direita nem na testa. Isso a gente vai ver no capítulo 13 depois. Amém? Então muita gente vai ser salva aqui na grande tribulação. Então esses gafanhotos vão sair do inferno para quê? Para picar somente as pessoas que não têm selo de Deus, ou seja, quem não tem salvação. Somente aqueles que têm marca da besta e falso profeta. Amém? Então, só para causar dano, mas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Amém. 5. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Uau, aqui não precisa nem explicar, deu para entender, né? A picada vai ser terrível, como de escorpião, mas não é para matar, não vai matar ninguém não, tá? Deus falou, não vai matar, vai só sofrer. E a agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Por que Deus faz isso? Deus é maldoso? Deus é ruim? Por que isso? Tem gente, irmãos, que é tão teimoso, só assim para voltar para Jesus. Só no sofrimento, na dor. Nós já evangelizamos muitas pessoas, principalmente no leito de morte. Aquele que era duro de coração, que não aceita Jesus, não quer aceitar de jeito nenhum, mas quando está no leito de morte, no sofrimento, eles se arrependem e voltam para Jesus. Aqui Deus está mostrando o quê? A soberania de Deus, mesmo na grande tribulação, Deus está dizendo, eu estou no controle. Eu dei autoridade para anticristo, besta e o falso profeta, mas quem está no controle sou eu. Deus está dizendo, eu estou fazendo vir gafanhoto do inferno. Gafanhoto, gente, ele devora tudo que tiver na frente, planta, árvore, devora tudo. Mas Deus fala, não vai devorar. Isso quer dizer, quantos são milhões e milhões de gafanhotos? Mas Deus tem controle para cada gafanhoto. Isso é soberania de Deus, é onipotência de Deus. Imagina como é que você vai conduzir, vai controlar gafanhoto? Não tem como controlar gafanhoto, mas Ele é Deus. São milhões e milhões de gafanhotos que vão surgir, mas imagina, eles vão trabalhar como uma orquestra. Não vai fazer nada do que o gafanhoto faz normalmente. Ele vai só picar as pessoas que não têm selo de Deus na testa, para eles se arrependerem e voltar para Jesus, para mostrar a soberania de Deus. Então, durante a grande tribulação, existe julgamento, existe a soberania, Deus continua trabalhando para que as pessoas se arrependam e voltem para o Senhor. Amém? 6, olha que interessante, verso 6. Isso vai ser por quanto tempo? 5 meses. Esse fala, durante 5 meses. Gente, 5 meses é muita coisa. Imagina você ser picado, a dor de escorpião, durante 5 meses. Será que vai picar só uma vez? Milhões de gafanhotos? É sofrimento. 5, verso 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então eu posso te garantir uma coisa, nesse período, durante 5 meses, ninguém vai morrer. O sofrimento é tanto que as pessoas vão preferir morrer, só que não vai conseguir morrer, porque a morte fugirá deles.
Eu vou me matar. Não vai conseguir, não. Ninguém vai conseguir morrer. Por isso, irmãos, a vida, o nascimento de uma vida e a morte pertence a quem? Pertence ao Senhor, não é isso? Se o corona me pegar, eu vou morrer. Irmão, se morrer, é Deus que está te levando, irmão. Deus vai te levar com corona, sem corona. Lorenzetti, vai levar. Alguém entendeu Lorenzetti? Não, os mais velhos. Então você é da geração antiga. A ducha era corona ou Lorenzetti, né? Seja corona, seja o que for, gente, coloca nas mãos do Senhor. Se não é hora, você não vai de jeito nenhum, irmão. Mesmo que você queira morrer, a vida e a morte pertencem ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Não tenha medo dessas coisas. Eu tenho medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Irmãos, você só vai se Deus permitir. Amém? Quem está no controle da sua vida? Mas se o ladrão me matar, quer dizer que o ladrão é mais poderoso que seu Deus? Nós já tivemos casos entre nossos irmãos da igreja que estava indo numa estrada, quer dizer, numa avenida aqui em São Paulo, na zona leste aqui. Os bandidos fizeram um blitz, pararam todos os carros. E quando esse irmão desceu do carro, ele deu um tiro assim de frente, 5 metros aqui, até o irmão mais ou menos, assim, mais ou menos assim, 5 metros. Ele deu tiro. Será que acertou o cara? Não. Não acertou nada. Deu vários tiros. Cadê as balas? Deus desviou, Não aconteceu nada. O irmão pegou o carro de volta e foi embora. Tem como errar nessa distância? Não tem como errar. Não chegou a hora ainda. Está no controle do Senhor. Não vai se abusar, né? O bandido, bandido, tira aqui, Você não vai fazer isso não. Você não tem peito de aço não, tá? Mas no momento, Deus nos livra do mal. Você não está orando sempre, nos livra de todo o mal. E você não crê? Estou com medo. Tem gente, eu fiquei sabendo aqui no Bom Retiro, tem gente que ainda não saiu de casa nesse corona. Esse é o verdadeiro caseiro, né? Com medo de corona, gente. Medo de bandido na rua. A gente tem que parar um pouco para pensar de novo. Quem está no controle? Quem está no controle da vida e a morte? Mesmo nesse tempo de grande tribulação, que toda a autoridade foi dada à besta, o anticristo, o falso profeta, quem tem poder sobre a vida das pessoas aqui? É Jesus. É Jesus. Mas os caras têm todo o poder. E daí? Está no controle do Senhor. Jesus. E aqui diz, durante 5 meses, eles procurarão a morte e não encontrarão. Quem está no controle da vida é o Senhor. E hoje, quem está no controle da sua vida é Jesus. Amém? Verso 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. O que João viu foi isso. Parece aqueles cavalos dispostos a batalhar. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, um diadema de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Nossa, deve ser horrível, né? Imagina um gafanhoto com um diadema, com a coroa, e o rosto parece o rosto de um homem, rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e dentes como os de leão. Você já imaginou a cena? O pessoal que faz filme devia fazer um negócio desse, né? Só para dizer, vai ser assim. Aí a gente não precisa passar por tribulação para ver como é que vai ser. Aqui é um troço bem estranho. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. O rosto deles parecia o rosto humano. 8. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Uau, dente de leão para picar as pessoas. 9. Tinham couraças como couraças de ferro
e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Amém. É exatamente isso, é o que ele viu e descreveu. 10. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Esse gafanhoto não só picava, quer dizer, na cauda tinha como escorpião e picava as pessoas como escorpião mesmo, né? O tormento é muito grande. Serão 5 meses de tormento, onde as pessoas... É uma chance que Deus está dando. Deus está mostrando a soberania dele. Nós temos que olhar com olhar espiritual. Nós temos que saber olhar quem está no controle disso. Imagina você vendo acontecendo tudo isso. Será que a pessoa não vai parar um pouco para pensar: quem está fazendo tudo isso? Quem está fazendo tudo isso? Eu acho que todos vão parar para pensar. Está escrito aqui, né? Já estava escrito. É a chamada do Senhor. É na dor mesmo para receber a salvação. 11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Apolion significa destruidor. Destruidor. Tinha um rei, o líder desses gafanhotos era o Apolion, o destruidor. 12. O primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. O primeiro ai foi esse. Durante 5 meses, o tormento de tudo isso aí. Ok? Acho que dá tempo de terminar. Vamos terminar isso aqui? 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Eu acho que esses 4 anjos é o que aparece no capítulo 7, aqueles que eram cavaleiros, né? Enfim, não importa também. 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Os anjos saíram para matar 1/3 da humanidade. Eu vejo que são aquelas pessoas que, mesmo com tudo isso, preferiram a morte, mas a morte fugiu deles. Então, é o julgamento do Senhor. Vai ter julgamento do Senhor. Pastor Mateus também falou sobre isso domingo. Certamente terá julgamento a todos. Inclusive para nós que formos salvos, no céu vai ter julgamento do tribunal de Cristo. Amém? Existe o tribunal de Cristo, imagina aqui, né? 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. São muitos cavaleiros. 200 milhões é quase a população brasileira. Hoje acho que IBGE fala que o Brasil tem quanto? 220 milhões de habitantes do Brasil, né? O Brasil todo, é a população brasileira. Eram 200 milhões de cavaleiros. É como se fosse a população brasileira inteira. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi, esses 200 milhões, em minha visão tinha esse aspecto. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ele falou, na minha visão, o que eu vi tinha esse aspecto, era essa aparência. Ok? As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e o enxofre. Os irmãos estão imaginando o que é isso? Ele viu que pareciam cavalos. E a cabeça do cavalo parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. O que será que é isso? Sai fumaça, enxofre, o que é isso? 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saía das suas bocas. Então saía das suas bocas e matou muita gente. Fogo, fumaça e enxofre, o que é isso? Quando alguém atira com arma, não tem cheiro de enxofre? Eu particularmente, eu imagino que seja um tanque de guerra, um cavalo grande, sei lá,
a cabeça e da boca saía o fogo. É um tanque de guerra, né? Talvez seja, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Só que naquela época, o João vendo, naquela idade, naquela época, ele descreveu dessa forma. Também não importa o que seja, são 200 milhões dessa forma. 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Tem outro que ele fala que o poder estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O que é isso? Tinha poder na cabeça e na cauda. A cauda pareceu serpente e ele feria com a cabeça. O que é isso? Vocês já imaginaram o que é isso? É um míssil, não é isso? O míssil, quando é lançado, não parece uma cauda de cobra atrás? E com a cabeça, onde ele atinge, ele fere? Às vezes uma coisa simples, na realidade. Na minha opinião, isso aqui é um míssil. Foram lançados muitos mísseis. Imagina o João, com mais de 80 anos de idade, naquela época, 2000 anos atrás, vendo um míssil sendo lançado. Ele descreve assim, irmão. Imagina, ele viu míssil, mas não sabe o que é míssil. Nunca viu tecnologia? Ele vai escrever como? O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinha cabeças com as quais feriam pessoas. Eu acho que é um míssil aqui. É o que ele viu que vai acontecer. 20. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Olha só, tem gente que é teimoso, né? Nem assim se arrependeu. Eles não pararam de adorar demônios, os demônios dos seus ídolos de ouro, prata, bronze, e madeira, ídolos que não podiam ver, nem ouvir, nem andar. Olha só, claro, é claro que muita gente se arrependeu e aceitou Jesus e teve salvação. Mas muitos, a palavra de Deus fala assim, o restante da humanidade, o restante das pessoas, dos que aceitaram, mas o restante, nem assim se arrependeram, né? 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Também não se arrependeram disso. Isso quer dizer o quê? Nesse período vai ter muito assassinato, muita feitiçaria, muita imoralidade sexual e muitos roubos vai ter, não é isso? Porque eles não se arrependeram das suas práticas. Então essa grande tribulação é realmente grande tribulação. Alguém quer ficar? Não? Eu já mando o nome lá para cima. Alguém quer ficar? Dá o seu nome. Ninguém quer ficar. Irmãos, por isso que a gente fala, se prepare como noiva de Jesus para não ficar, para não ser deixado para trás. Tem salvação? Sim. Por isso que a gente viu no capítulo 7, eles subiram todos chorando, por isso que Jesus estava lavando a lágrima dos seus olhos. E fala, olha, agora você nunca mais vai ter fome e sede, nem qualquer calor abrasador, que eles sofreram durante a grande tribulação. Amém? Vai ter uma salvação muito grande aqui, avivamento muito grande aqui? Não. Vai ter, muita gente vai ser salva. Muita gente vai ser salva. Principalmente de outras religiões. Eles vão ver, então isso é verdade mesmo. Eles vão se arrepender, vão seguir o Senhor, sim. Sim. Mas e os cristãos que ficarem? Não, nós temos que nos preparar, subir como noiva de Jesus e não ficar para depois. A gente sabe como é o sofrimento depois. Não deixe para depois. A chance é agora. Nós estamos agora. Nós estamos na reta final aqui. Está muito, mas muito próximo agora. Essa é a última geração. Estamos vendo tudo acontecer. Poucos anos vai acontecer tudo isso. A palavra de Deus está se cumprindo. Nós temos que nos preparar como noiva de Jesus. É isso que Deus está falando. Amém? Então, e o que fazer diante disso? Nós não estamos na grande tribulação, nós estamos na véspera. O que nós temos que fazer? Temos que nos preparar. Se você não consegue liberar perdão, libera perdão. Você fica para a grande tribulação. Você que sabe. Você ainda não pediu perdão? Peça perdão. Não deixa seu orgulho te levar para a grande tribulação.
Você quer deixar seu orgulho e subir logo, ou você pega o orgulho e vai para a grande tribulação? É você que escolhe. Que orgulho é esse de não pedir perdão? Que orgulho é esse de não liberar perdão? Que arrogância é essa? Que teimosia é essa? De querer ir para a grande tribulação? E nem assim vai se arrepender? Pode perder salvação também. Estamos vivendo nessa reta final da grande tribulação aqui. Nós estamos vivendo aqui. E falta muito pouco tempo, sim. Realmente muito pouco tempo. Nós estamos no fim do final dos tempos. Amém? A palavra está escrita aqui. Está escrito aqui. Né? E tudo isso vai se cumprir. Você quer ficar para conferir isso mesmo ou não? Eu que não quero ficar não. Vamos todos subir como noiva de Jesus. Nós temos que subir como noiva de Jesus. Não pode ficar aqui não. Ok? Que essa bênção do Senhor seja para todos aqui, de agora para sempre. Amém? Vamos ter um momento de oração. Se você puder, fica de pé no seu lugar. Vamos ter um momento de oração. Glória a Deus.